Arar, moldando a gleba empedrada e agressiva, erguer-se de sol a sol na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem, doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida na lavoura do bem. Impedir que o trabalho retrograde, ouvir de longe o vento e tempestade de ciclones irados a cair, proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas, a fim de que produzam no porvir. Sofre insônia, anseio de alma enxaga, ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga na defesa da frágil plantação. Ouvir e desculpar, sofrendo a custo, o sarcasmo cruel do menosprezo injusto de quem não crê na própria elevação. No entanto, semeador prossegue enquanto é dia, entoando no trabalho canções da alegria no ritmo da fé, que te apoia e te conduz. E após anoitecer nas orações que leva, contemplará além, surgindo-se nas trevas, o sereno esplendor da seara de luz. Caros amigos, caros irmãos, nós vamos aqui, esse poema é um poema de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, ao semeador do bem. E nós vamos aqui, de forma rápida, de forma muito singela, fazer uma reflexão com base principalmente nesse poema. E olha que ela começa o poema com um verbo, arar. Arar moldando a gleba empedrada e agressiva. Arar significa ação, significa trabalho. O agricultor, antes de plantar a semente, ele vai então preparar a terra, para depois, no momento certo, na técnica certa, na estação correta, ele vai plantar a semente. Com a expectativa que ela venha germinar, formar uma grande árvore e dar bons e muitos frutos. Mas ela continua a poesia dizendo, arar, moldando a gleba empedrada e agressiva. A gleba empedrada e agressiva talvez representa a maioria de nós, espíritos ainda em evolução, que trazemos dentro de nós uma carga muito pesada de egoísmo, de arrogância, de prepotência, de preconceito. Queremos só para nós. Egoísmo. Achamos que somos melhor do que o próximo, arrogância, prepotência. Não aceitamos o próximo porque ele pensa diferente. Preconceito. Somos ainda espírito em evolução. Nós temos ainda uma visão muito restrita da vida, muito materialista e uma fé ainda muito frágil. Por isso somos uma gleba ainda empedrada e agressiva. E olha que o campo de trabalho do semeador do bem não é um campo nada fácil. E ela prossegue dizendo o seguinte, erguer-se de sol a sol na tarefa cativa. O semeador do bem, ele já é um espírito mais evoluído. Ele já tem uma visão ampla da vida, da imortalidade da alma e uma fé já muito consistente. Ele sabe que a gleba é empedrada e agressiva. E ele tem aquilo que a maioria de nós ainda não temos, que é a paciência e a persistência. Muitas vezes deixamos de atingir o objetivo por falta de paciência, de falta de persistência. Mas o semeador do bem, ele já é um espírito evoluído. Sabe que a gleba é agressiva, empedrada e agressiva, e que precisa de paciência e de persistência. E eu pensando sobre a paciência, eu fiz aqui um pequeno poema muito simples, falando sobre a paciência e alguns ensinamentos da doutrina espírita. E diz assim, a paciência é uma virtude, é uma doação, que decorre da caridade. É ensinada por Cristo, lei natural, lei de Deus, para a nossa evolução. Doar um pedaço de pão é fácil. O difícil é o exercício da caridade divina, que é perdoar o irmão, de compreender a verdadeira lei, de que nenhum sofrimento é por acaso, ou é prova ou é expiação.
expiação para compensar o mal realizado em outra vida, em outra geração, ou como prova, para provar sua paciência, sua fé, seu amor, sua evolução. E aí, voltando aqui na poesia, linda, aliás, Maria Dolores, ela continua dizendo: erguer-se de sol a sol na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem. Servindo por amor, sim. O semeador do bem, ele serve, só que ele serve por amor. Ele serve sem esperar nada em troca, sem nenhuma recompensa, e ele serve com amor, seja a quem for. E aqui, eu trouxe também um outro poema, muito simples também, falando sobre a caridade, refletindo sobre esse assunto, porque servir por amor é o exercício da caridade. E diz o seguinte: a caridade é um pedaço de pão, um aperto de mão, uma palavra amiga de consolação, de incentivo. É o respeito ao próximo, é enxergá-lo como irmão. A caridade é mais que algo material, é sobretudo um sentimento, o mais sublime aos olhos de Deus, o mais leal. É ver o mundo, o universo sendo um só, cada ser integrando o todo, sem egoísmo, orgulho ou vaidade, assentado na fé como alicerce da edificação da caridade. É ver o próximo como sendo a si mesmo, no mesmo altar, um sentimento nobre, sublime, que um dia todos nós, pela lei da natureza, lei de Deus, em união, vamos todos alcançar. Nesse momento reinará a paz, a fraternidade, alcançaremos a lei que Cristo nos ensinou, uma lei que no momento para nós ainda é incompreensível, porque a caridade não se aprende pelo significado. Caridade é um sentimento, é o afloramento do amor de Deus. E ela diz, servindo por amor. Servindo por amor, eu lembro que quando eu era criança, eu ia visitar a casa da minha avó. A minha avózinha, muito simples, humilde, morava numa outra cidade. De vez em quando nós íamos visitar. E eu lembro que era tão gostoso, mas era tão bom visitar a minha avó. E hoje eu sei, eu compreendo por quê. Porque ela nos recebia com muito carinho, com muito amor. Se fosse servido um copo d'água, era servido com carinho, era servido com amor. Então vamos aqui também refletir para seguir os passos do semeador do bem. Quando fizermos algo para alguém, por mais simples que seja, que façamos com carinho, que façamos com amor. E diz a poeta, servindo por amor, ignorando a quem? Ignorando a quem? Sim, a quem o ofende, a quem o critica. Jesus, seus discípulos, vieram para semear o bem e foram perseguidos, maltratados, mortos. Eu fico tentando imaginar Chico Xavier ao longo da sua vida, quantas críticas ele não sofreu, quantos preconceitos. Mas o importante é o que ele está fazendo, a missão que ele está cumprindo de semear o bem. E isso serve para nós também. Não deixarmos que eventual crítica faça com que nós não continuemos no nosso trabalho de fazer também o bem, de semear o bem ao próximo. E ela diz aqui no poema o seguinte: servindo por amor, ignorando a quem? Doar tempo, esperança, força e vida, ela fala no poema. Olha que interessante. O que o semeador do bem ele doa? Patrimônio, dinheiro? Não. Ele doa, aliás, o que todos nós, qualquer um de nós temos para doar, que é o nosso tempo, para levar esperança, força e vida aos nossos irmãos. E é interessante que o dia do Chico Xavier tinha 24 horas, e o nosso também tem 24 horas. Só que a diferença é que o semeador do bem, ele torna útil cada segundo da sua vida para fazer o bem ao próximo. Vamos também aqui refletir para tornar mais útil o nosso tempo, a nossa vida, para também semear o bem
e fazer algo aos nossos irmãos, aos nossos próximos, aproveitar melhor o nosso tempo. E aqui ela diz o seguinte no poema: doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida na lavoura do bem. Embora suportando a alma ferida, Chico Xavier, será que ele tinha sentimento de tristeza, de desânimo, de angústia? É lógico que tinha. Só que o semeador do bem, como já é um espírito mais avançado, ele já tem uma visão ampla da vida, da imortalidade da alma e uma fé consistente. Ele consegue suportar, ele consegue administrar esses sentimentos, muitas vezes ruins, negativos, para prosseguir na sua missão. E aqui, quando eu li embora suportando a alma ferida na lavoura do bem, porque aqui ela reflete o sentimento do semeador do bem. Eu lembrei de uma música de Moacir Franco. Moacir Franco é um cantor, sobretudo compositor. Ele fez belas músicas, compôs belas músicas. Seu amor ainda é tudo, ainda ontem chorei de saudade. Mas você sabe que ele fez uma música também em homenagem a Chico Xavier. E essa música se chama Uma Lágrima no Rio. E ele conta a história que ele estava percorrendo as margens do rio Tijuco, em Uberaba, quando de repente ele olha e vê um velho chorando, soluçando, gota a gota suas lágrimas o Tijuco ia levando. Tenho pena de quem chora, quanto mais de um ancião, pois um velho quando chora o seu pranto tem razão. Fui ficando emocionado com aquele velho de joelho, mesmo não estando preparado, arrisquei o meu conselho. Aqui mesmo em Uberaba, acredite se quiser, quem te pode consolar, amigo, é o Chico Xavier. E o velho, de joelho, ao lado dele, olha e diz: agradeço o seu conselho, mas de nada me valeu, aumentou meu desespero. Chico Xavier sou eu. Então aqui também retrata um pouco do sentimento do semeador do bem. E ela diz: impedir que o trabalho retrograde. O trabalho não pode parar, mesmo com ofensas, mesmo com críticas, mesmo de alma ferida, mas o trabalho continua. E é interessante que na história de Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, no seu centro espírita, por vários meses ele fazia suas orações, seus estudos, suas reflexões sozinho entre aspas, com os espíritos que ali estavam precisando de ajuda. Mas era interessante, ele abria o centro espírita, acendia as luzes e fazia todo o trabalho ali, aparentemente sozinho. E isso nos inspira para que nós possamos ter essa paciência, essa persistência do semeador do bem. E diz a poeta: ouvir de longe o vento e tempestade de ciclones irados a cair. Vento, tempestades de ciclones irados a cair. Meus amigos, nós somos ainda espírito em evolução. Já trazemos conosco uma carga pesada de egoísmo, de prepotência, de arrogância e de preconceitos. Ventos e tempestades, fatores externos que vêm nos influenciar ainda mais, nos enchendo ainda mais de sentimentos negativos, de sentimentos ruins. E o semeador do bem, ele está atento a esses ventos e tempestades, a esses fatores externos. E ele está nos advertindo. Cabe a nós ficarmos atentos, vigilantes, para que esses fatores, ventos e tempestades, não venham interferir ainda mais e nos atrasando na nossa evolução espiritual. E diz a poeta: proteger as sementeiras novas, espíritos ainda em evolução, contra o furor de semelhantes provas. Aí ela diz: a fim de que produzam no porvir. Veja, a missão do semeador do bem é plantar a semente, com o intuito que ela venha germinar, crescer uma grande árvore, muitos frutos, muitas sementes que venham a se espalhar. E aqui, quando ela fala a fim de que produzam no porvir, ela está falando
da missão do semeador do bem. Qual que é a grande missão do semeador do bem? É contribuir para a evolução espiritual dos seus irmãos. Só que o semeador do bem, ele tem isso como missão de vida. Como missão de vida, ele faz isso permanentemente. Na sua missão de contribuir para a evolução espiritual dos seus irmãos. Como Chico Xavier, por exemplo. E diz aqui a poeta: sofre insônia e anseio de alma em chaga. Sofre insônia e anseio de alma em chaga? Nós sabemos que Chico Xavier praticamente nem dormia. Sentia insônia e anseio. Anseio do quê? Anseio de doar seu tempo, de levar esperança, força e vida aos seus irmãos. Chico Xavier psicografou milhares de cartas. Milhares. Escreveu dezenas de livros, mais de 450 obras. Só para que nós possamos ter noção da dimensão disso, se nós fizermos hoje aqui um compromisso de hoje em diante, se nós lermos uma obra do Chico Xavier por mês, nós vamos levar a mais ou menos 40 anos para ler todas as obras. E, evidentemente, muitos de nós aqui não conseguiríamos atingir essa meta. Só para que nós possamos ter a ideia da dimensão do trabalho realizado por esse semeador do bem, Chico Xavier. E diz a poeta: sofre insônia e anseio de alma em chaga, ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga na defesa da frágil plantação. Ouvir e desculpar sofrendo a custo o sarcasmo cruel do menosprezo injusto de quem não crê na própria elevação. No entanto, o semeador prossegue enquanto é dia, entoando no trabalho canções da alegria. Entoando no trabalho canções da alegria, sim, o semeador do bem, ele está sempre otimista, alegre, porque ele sabe que a gleba é empedrada e agressiva, sabe que o campo de trabalho não é nada fácil, que precisa de paciência e que precisa de persistência. E diz a poeta, entoando no trabalho canções da alegria, no ritmo da fé que te apoia e te conduz. E aqui está a grande diferença do semeador do bem para a maioria de nós, a fé. Ele já tem uma fé muito consistente. É essa fé que te apoia e te conduz. É essa fé que faz ele ter o entendimento que a gleba é empedrada e agressiva, que precisa de paciência e de persistência. É essa fé que faz com que ele ergue de sol a sol para cumprir a sua missão. É essa fé que faz com que ele serve e serve por amor. É essa fé que faz com que ele seja tolerante a quem tem preconceito, muitas vezes aqueles que o ofendem. É essa fé que faz ele doar o seu tempo como missão de vida para cumprir a sua missão de semear o bem. É essa fé que faz com que ele não pare do seu trabalho. É essa fé que faz com que ele fique atento aos ventos e tempestades de ciclones irados, de fatores externos, para que não possa nos influenciar e nos atrasando na nossa evolução espiritual. Meus amigos, vamos refletir a respeito desse poema, no sentido de saber que nós, cada um de nós e os nossos irmãos, ainda é uma gleba empedrada e agressiva, que precisa de paciência e que precisa de persistência. Vamos aqui também refletir para exercer a nossa humildade. Exercer a humildade é você reconhecer as virtudes do próximo, porque nós temos uma facilidade grande, enorme, de reconhecer apenas os defeitos. Vamos passar também, fazer o exercício da humildade de reconhecer também as virtudes do próximo, mas também exercer a humildade de reconhecer também os nossos defeitos. Assumir a nossa parcela de responsabilidade, porque é isso que vai fazer com que nós caminhemos, avancemos e evoluímos espiritualmente. Vamos ficar atento, amigos.
Vamos tornar a nossa vida mais útil, nosso tempo, também para semear o bem, para ajudar o próximo. Vamos ficar atentos aos ventos e tempestades, de fatores externos, para que não venha nos influenciar ainda mais, nos atrasando na nossa evolução espiritual. Arar, moldando a gleba empedrada e agressiva. Erguer-se de sol a sol na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem. Doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida, na lavoura do bem. Impedir que o trabalho retrograde, ou ver de longe ventos e tempestades, de ciclones irados a cair. Proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas, a fim de que produzam no porvir. Sofre insônia, anseio de alma em chaga, ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga, na defesa das frágeis plantações. Ouvir e desculpar sofrendo a custo o sarcasmo cruel do menosprezo injusto de quem não crê na própria elevação. No entanto, semeador prossegue enquanto é dia, entoando no trabalho canções da alegria, no ritmo da fé que te apoia e te conduz. E após anoitecer nas orações que leva, contemplará além, lógico, já é um espírito muito evoluído, já tem uma visão ampla da vida, da imortalidade da alma e uma fé consistente. Ele sempre enxerga além, sempre enxerga a luz da esperança, o sereno esplendor da seara de luz.